Olá, tudo bem? Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa feito para você, trazendo informações importantes de economia, finanças e de negócios de forma geral. Estamos novamente tendo o prazer de receber o tributarista Mário Shingaki, né? Vou repetir aqui o currículo do Mário, eu vou ter que resumir, Mário, porque o nosso tempo aqui é importante para responder as perguntas. Ele é bacharel em administração de empresas e mestre em contabilidade e controladoria pela FEA, advogado, contabilista, foi associado sênior do setor tributário de Levi Salomão Advogados, gerente de planejamento tributário do Banco Multiplique, atuou em auditoria independente. Atualmente, o Mário Shingaki assessora clientes em assuntos tributários relacionados a reestruturações societárias, mercado financeiro e de capitais e private banking. É professor da FIA e do INSPER, e autor do livro Gestão de Impostos para Pessoas Físicas, já na 6ª edição, última edição 2008. E é sócio do escritório Vaz Barreto Shingaki e Oioli Advogados. Mário, obrigado por novamente aceitar o nosso convite. Nosso último programa nós falamos muito a respeito do planejamento tributário para 2009, né? E aí uma série de perguntas, né, acabaram chegando, a audiência foi fantástica aí do programa, e acho que a gente podia já emendar para falar um pouquinho sobre 2010, né? Então, pensando em 2010, com a chegada do final do ano, quais as recomendações para o planejamento de 2010? E já emendando uma pergunta, alguma dica visando já a entrega da próxima declaração de renda? Então vamos lá, 2009 já estamos aí praticamente encerrando o exercício, mas ainda há uma dica importante, principalmente para quem é assalariado ou para quem tem aquela renda que é tributada na tabela progressiva. Então, basicamente, quem recebe aluguéis e é assalariado de uma empresa. Tá? Para esse pessoal, é importante você poder ainda reduzir a carga tributária e tem poucos mecanismos. Vamos falar um que é prático e tem um retorno bastante eficiente, que é planos de previdência. Às vezes a pessoa, por algum motivo, não se interessa em fazer, mas a gente tem que lembrar que planos de previdência tipo PGBL, ele acaba reduzindo a sua carga fiscal. Então, se o sujeito tem uma renda de qualquer valor que você pense, mas que ele possa retirar do seu investimento até 12% da renda bruta, isso é importante, porque esse é o limite que a Receita Federal consegue abater para fins de pagar menos imposto. Então, mesmo chegando agora no final do ano, eu não fiz durante o ano, não tem problema. Você pode ver a soma do seu rendimento bruto anual em 2009 e agora em novembro e dezembro adquirir um plano de PGBL, fazendo justamente essa conta. O máximo que você deve investir é até 12% sobre esse rendimento bruto anual. Com isso, você vai pagar menos imposto de renda já na próxima declaração. Isso é importante, né? E mais alguma outra dica? E aí eu aproveito para emendar duas perguntas que são frequentes. Problema de retificação. Como é que eu procedo a retificar a minha declaração? E a questão da malha fina, né? Cair na malha fina. Isso é bom, isso é ruim, isso é perigoso? O que eu devo fazer, né? Então vamos lá. Bom, a declaração de imposto de renda, a gente comentou, Ricardo, na última participação. A declaração é apenas uma formalidade, mas todo cuidado, a gente sabe que as pessoas ficam nervosas, ficam estressadas, né? Tem algum receio, mas é como eu disse, você só vai simplesmente registrar toda a sua vida de 2009 para entregar uma declaração no ano seguinte. Mas tem algumas dicas importantes. Primeiro, em relação aos comprovantes que você recebe, porque justamente são esses documentos que são cruzados na Receita Federal. Então, se você tem um comprovante de um recibo médico, porque você pagou uma consulta, possivelmente ele vai declarar que recebeu honorários de você. E esse é um processo que hoje, cada vez mais, a Receita Federal vai cruzar. Vender um carro, a pessoa que comprou o carro de você, ou vice-versa, vai possivelmente declarar. Então, hoje, o sistema da Receita Federal amarra muito isso. A preocupação inicial é ter toda a documentação e registrar isso na declaração de uma forma bastante transparente. Tá? Um item importante que você falou, que você perguntou, é em relação à retificação. Muita gente tem medo da retificação. Se eu for retificar, eu vou cair na malha fina. Depois a gente explica um pouco melhor o que é essa malha fina, que todo mundo tem medo, né? A retificação é um direito do contribuinte, toda vez que você percebe, antes de uma fiscalização, isso é importante. Se você já estiver sob um processo de fiscalização ou uma malha fina, não adianta nada, regra geral, você fazer uma retificação. Mas quais são as situações recomendáveis? Eu esqueci de colocar um determinado bem, um custo, uma benfeitoria, que a gente deu a dica na última entrevista. Significa que quando eu vender, o meu custo está menor. Eu tenho direito e até obrigação de retificar, aumentar esse custo, tá? Isso não vai ter imposto nenhum sobre isso,
para que a Receita Federal saiba que, eventualmente, numa venda, eu vou ter um custo maior e aí eu não vou pagar tanto imposto. Tá? Então, a retificação é o direito toda vez que o contribuinte descobre, detecta, né, algum tipo de irregularidade. Tá? Então, as pessoas não podem ter esse tipo de receio, lembrando que você só pode retificar, regra geral, até 5 anos para trás, 5 exercícios para trás. Tá? Uma outra coisa, emendando aí, Ricardo, a questão da malha fina. Né? A pessoa fala, puxa, entrei na malha fina, caí na malha fina, o que eu faço? A pessoa não dorme à noite. A malha fina hoje, graças a Deus, é um processo muito transparente, inclusive o contribuinte pode acompanhar esse processo. Antigamente a pessoa física entregava a declaração, passavam 2 anos, não tinha a restituição, ficava preocupado. Automaticamente caiu na malha fina, que é um processo natural por amostragem ou por alguns tipos de evidências que o fisco separa essa declaração para fazer uma investigação mais detalhada. Não significa que o sujeito está em dívida com a Receita, que ela sonegou de repente, enfim, né, pode ter várias situações, ou que ela tem algum tipo de penalidade. É um processo mais minucioso, em que hoje, como eu disse, a própria pessoa física pode entrar no site da Receita Federal e hoje o sistema, aí vamos fazer um elogio para o governo, ele é muito transparente no sentido de já detectar qual foi a possível causa que a sua declaração parou na malha fina. Vou contar um caso muito rápido, só para tirar esse temor. Uma pessoa física ficou na malha fina e, na verdade, ela estava com a declaração absolutamente em ordem. Mas a fonte pagadora, que é a pessoa jurídica para a qual ela trabalhava, teve um pequeno equívoco numa informação e o que aconteceu? Simplesmente naquele processamento, uma das 2 informações não estavam batendo. Né? Para isso, há um processo da Receita Federal, onde vai detectar, e nesse caso percebeu-se que era erro da empresa e não do contribuinte, e a própria Receita Federal tem mecanismos hoje de você mesmo proceder, em determinados casos, fazer o acerto, né, dependendo da situação, e o sujeito sai dessa famosa malha fina, que a gente não precisa ter medo, evidentemente. Na verdade, ela até pode nos ajudar, né? Até pode nos ajudar. E Mário, em relação a automóveis, o que eu faço? Comprei e vendi carro esse ano. Vou ter que declarar, né? Muita gente acha que se você, por acaso, não é muito comum, mas às vezes você compra um imóvel ou um carro, que é o caso, e vende no próprio ano, pode acontecer, e elas acham que como não vai ter mais esse bem no patrimônio, não precisaria declarar. Isso não é verdade. Quer dizer, você tem a obrigação de informar quando você comprou e de quem você comprou, porque do outro lado alguém está vendendo para você um imóvel, um carro, e se por acaso no mesmo ano você tenha vendido, mesmo que não tenha ganho, né, que é muito difícil ter ganho na venda de um carro, é muito mais comum na venda de um imóvel, você tem que declarar. Isso é importante. Ok. Bom, nós agradecemos a presença do Mário, temos aí uma série de outras perguntas, mas tenho certeza que em breve ele estará novamente conosco aqui. Agradecemos muito a sua participação, sempre de maneira muito didática, tornando esse assunto muito agradável. Obrigado, viu, Mário? Eu que agradeço, Ricardo. Voltarei quantas vezes for necessário. Até uma próxima oportunidade, voltaremos com outras questões importantes com o nosso investimento em pauta e agradecemos a audiência. Até mais.